Bom, minha gente, estamos de volta aqui, iniciando mais uma unidade do nosso Conhecendo a Minha Bíblia. Estamos caminhando rapidamente para encerrar o estudo do nosso primeiro livro do Conhecendo a Minha Bíblia, que refere-se ao Antigo Testamento. E agora, nessa unidade, que é a unidade 20, nós iremos estudar os livros poéticos. Então, aí na sua página 167 do seu livro, você tem aí, onde nós temos os livros de Jó e Salmos, que são os livros que estão contidos na unidade 20. Então, inicialmente, nós vamos, pensar um pouquinho de como é que a poesia judaica se estabelece, porque, na verdade, ela é bem diferente do nosso modo poético, né? Então, a poesia judaica tem a sua forma correta, o estilo da poesia judaica é bem diferente do estilo da poesia, né, que nós conhecemos, né? Então, os livros da Bíblia, especialmente até agora, eles têm sido narrativas, né? São livros históricos e têm sido escritos em forma de narrativa. Aqui e ali nós encontramos alguma coisa diferente, algum estilo mais poético, como orações, como momentos de orações, mas normalmente é uma narrativa. E o livro de Jó começa com uma narrativa, os 2 primeiros capítulos são uma narrativa. Mas no capítulo 3 você já percebe uma mudança de estilo, né? Deixa de ser uma narrativa para então iniciar-se uma sessão poética, né? E essa diferença de estilo, né, usada no texto, ela pode simplesmente significar que ali tem uma poesia, pode também significar que essa pessoa está profetizando, né? Está falando sobre a influência, sobre a inspiração do Espírito de Deus. E a poesia hebraica em si, ela tem uma riqueza de detalhes extraordinários, depois que nós conseguimos entender, visualizar. Então, vou dar para vocês aqui alguns exemplos. Em vez de rimar palavras na poesia judaica, né, ela conecta pensamentos. Então, por exemplo, no Salmo 3:1 você vê assim, você percebe que a segunda linha ela repete a ideia da primeira linha. Então, olha só como está o Salmo 3:1. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. Essa é a primeira linha. Então ele repete, são muitos os que se viram contra mim. Então veja bem que é um estilo poético bem diferente do que a gente conhece, né? Existem também as situações em que a segunda linha ela contrasta com a ideia da primeira linha. Então essa é uma outra forma poética judaica. O Salmo 1:6 é um exemplo disso. Ele diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, né? Aí ele logo em seguida contrasta. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte, né? Então, um terceiro modelo ou forma é aquele em que uma segunda linha desenvolve a ideia da primeira linha. O Salmo 1:1 diz, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então você percebe aqui que as linhas seguintes elas são um desenvolvimento, elas ampliam, né, o que foi estabelecido na primeira linha. O primeiro pensamento recebe um processo de expansão, né? Um outro modelo ou forma ocorre quando a segunda linha ilustra a ideia dada na primeira linha. Por exemplo, o Salmo 41, versículo 42, versículo 1 diz, assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus, né? Ou seja, aqui é como se fosse uma forma de você exemplificar, né? Você estabelecer um exemplo para um comportamento, para uma conduta. E você pode dizer a si mesmo, então, você fazendo análise desses conceitos, de que modo isso pode cooperar com a minha vida espiritual. Então, quando você começa a estudar a poesia, a Bíblia vai ganhar um significado, né, muito grande para você. A poesia, ela toca o sentimento, ela toca as emoções, né? Então, por exemplo, vamos falar dos salmos em si, né? Quantos salmos você já teve a oportunidade de ouvir e ser tocado por eles? Por exemplo, o Salmo 23, por exemplo, o Salmo 91, né?
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Né? O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e assim sucessivamente. Ou seja, os salmos, eles têm a poesia judaica tem uma forma de tocar as emoções, tocar os sentimentos de um modo muito especial, e o Espírito Santo utiliza isso de forma muito preciosa. Então, na página 171 do livro, você vai poder se familiarizar com essas formas, com esses modelos poéticos que nós encontramos na Bíblia. E na página 170 você tem uma breve explicação do que é chamado de literatura de sabedoria. Mas é importante a gente rever o seguinte: a Bíblia hebraica ela está dividida em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos. Né? Então a lei essencialmente é o Pentateuco, né? Depois você tem os profetas e depois você tem os escritos. Os escritos em português é o que contém os livros poéticos. Né? Então, que nós vamos estudar nessa sessão são os seguintes livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Dê uma rápida olhada nesses 5 diferentes livros e encontre os propósitos desses livros mencionados nessa sessão. Né? Então, o que nós vamos começar trabalhando é o primeiro livro de Jó. O primeiro livro poético é o livro de Jó. E a pergunta que ele vai tentar responder, esse livro tenta responder, é: por que sofre o justo? Eu acho esse livro de uma compreensão extraordinária para a gente compreender. Né? Esse livro narra a história, né, de um homem que viveu antes de Abraão. Né? Na página 167 e 168 você vai encontrar o esboço, e é um livro de grande impacto na vida espiritual do povo de Deus. Então, nós vamos perceber que a ideia do livro de Jó, né, é de uma peça teatral ou um drama, né? Mas não é um livro de simples ficção. Nós temos motivos para acreditar que Jó, na verdade, viveu num período anterior a Abraão, né? E isso torna a fé que esse homem tinha muito significativa. Né? Como nós já falamos, o livro de Jó começa com 2 capítulos introdutórios em forma de narrativa ou prólogo, que prepara a cena para o restante do livro. E então nós temos os capítulos 3 a 37, que vão formar um corpus principal desse livro. Né? E esses capítulos são poemas dramáticos em forma de diálogo entre Jó e seus amigos. Os 4 capítulos adicionais vão conter a resposta de Deus para os argumentos de Jó e também são escritos em forma poética. E por fim, o livro termina com uma narrativa que conta o que aconteceu com Jó depois do término dessas discussões. Né? Então, no seu livro, na página 172, você encontra espaços para registrar alguns comentários que nós iremos fazer a respeito de Jó. Primeiramente, vamos considerar o pano de fundo de Jó, né? Ou seja, aquilo que está por trás do texto, aquilo que está por trás da narrativa. Né? Então, Jó é conhecido pela sua perseverança e fé inabalável em Deus, apesar do seu sofrimento e momentos de frustração e dúvida. Isso aqui é uma coisa bem interessante, gente, e deve nos chamar a atenção, porque às vezes a gente pensa que, pelo fato de nós estarmos andando com Deus e conhecermos o Senhor e sermos fiéis a Ele, nós não teremos nenhum tipo de problema. E isso não é verdade. Ao longo de toda a Escritura, nós não encontramos em nenhum lugar algo que diga que isso vai acontecer como essa expectativa humana. Ora, se eu estou bem com Deus, se eu estou andando com Deus, nada de ruim vai acontecer comigo. Né? Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis, né, ao contexto em que estamos vivendo, e mais do que isso, né,
temos nossas falhas, nossas fraquezas, não existe nenhum ser humano perfeito e somos frutos de nossas escolhas, escolhemos, tomamos decisões, escolhemos o tempo todo o nosso caminho, né? E isso muitas vezes traz consequências que não são as melhores. Mas uma outra coisa que nós precisamos compreender é que quando Deus permite que um sofrimento, uma dor se estabeleça em nossa vida, Ele nunca vai se ausentar, Ele sempre estará presente. E aqui é onde a nossa fé vai ser trabalhada, nossa fé vai ser construída. E o caso de Jó é um caso bem enigmático, né? Eu costumo chamar de escola de Deus, e eu vejo pelo menos 3 grandes exemplos na Bíblia que apontam para essa escola, que é o caso de Jó, o caso de Paulo, o apóstolo Paulo, e o caso de Jesus. Nós temos muitas outras histórias, mas eu costumo pegar esses 3 exemplos porque eles são enigmáticos das principais lições que Deus quer nos ensinar por meio do sofrimento. Então Jó é descrito como um homem da terra de Uz e o maior de todos do Oriente, ou seja, era um homem famoso, um homem poderoso, um homem rico, né? Então Uz provavelmente é um nome para a terra ou para a região de Edom, né? Ele era um homem próspero, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitos servos à sua disposição, além de 7 filhos e 3 filhas. E também é considerado pelo próprio Deus, é o próprio Deus que relata isso no início da narrativa, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois nós precisamos considerar Satanás, como ele é descrito em Jó, né? Descobrimos que ele estava rodeando a terra, mas sabemos que ele é sujeito a Deus e deve prestar contas a Deus. Então Satanás disse a Deus que Jó continuaria fiel e era um homem justo, porque estava indo muito bem financeiramente. Então o Senhor ele permite que Satanás tentasse a lealdade de Jó a Deus, né? Provar-se, que a palavra tentar aqui no original também é a mesma palavra usada para provar. Então tentação e provação, né, tem a mesma origem, tem o mesmo sentido e o mesmo propósito. Jó então passa por uma série de tragédias, ele vai perder os filhos, os servos, o gado, né? Ou seja, ele perde tudo, ele vai ficar pobre do dia para a noite. Mesmo assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. E então Satanás não se dá por vencido, ele então continua a escarnecer na outra vez que ele aparece diante do Senhor, e o Senhor de novo indaga: você viu lá o meu servo Jó? E ele diz: eu vi, né? E ele então faz uma outra proposta escarnecedora: se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Então, mais uma vez, o Senhor permite que Satanás aflija Jó, agora com tumores, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E o sofrimento então se intensifica na vida de Jó, ao ponto de ele sentar-se no meio das cinzas e raspar-se com caco de vasos, né, de caco enfim, de porcelana, de essas coisas, né? Assim descobrimos que Satanás é, na verdade, um leão que ruge, que vai pela terra procurando destruir. Ele não abençoa. Na verdade, Satanás não tem o propósito de abençoar nenhum ser humano. Ele, como disse Jesus, o propósito dele é roubar, matar e destruir. E em terceiro lugar, né, vamos dar uma olhada nas fontes da autoridade religiosa em Jó, né? Primeiro vem a sua esposa, ela não traz nenhum tipo de conforto ao seu marido, e ela simplesmente diz a ele: você ainda continua sendo um homem bom, né? Amaldiçoa teu Deus e morra, né? Em capítulo 2, versículo 9. Mas Jó, ele recusa-se a fazer isso. Ele diz: se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças, né? Isso é uma resignação muito interessante no coração de Jó. E isso é interessante para a gente fazer análise, que se eu estou atravessando alguma situação difícil, eu não devo
culpar Deus pela situação que eu estou passando, né? E assim amaldiçoar o Senhor por causa disso, né? E o Jó realmente não faz. Mas mais à frente é importante a gente entender que ele não faz da melhor forma possível, né? Então, depois do relato dos desastres que ocorrem a ele, nós percebemos que 3 amigos vêm visitar Jó, que são Elifaz, Bildade e Zofar, né? E eles chegam para condoer-se e oferecer conforto. E eles então são acompanhados por um secretário, uma pessoa mais jovem, né, do que eles, chamado Eliú, né, que admoesta a todos e insere sua própria teoria a respeito de Jó. O que acontece é que esses 3 amigos de Jó, em lugar de confortar Jó, eles perdem-se em longos discursos e debates filosóficos, religiosos, para mostrar a Jó o motivo do seu sofrimento, né? E ainda nessa unidade, amanhã nós vamos continuar aprendendo a respeito desse livro fascinante. Dê uma boa olhada nesse livro, se o tempo lhe permitir. Esse livro vai desafiar a sua fé. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Continuamos vendo a história de Jó amanhã.